Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a aura. Todos os seres vivos têm aura. A aura é uma emanação eletromagnética que existe em torno de todos os seres vivos, vegetais, animais e nós humanos. Sendo que as nossas auras são compostas por irradiações oriundas do nosso perispírito e de nosso corpo físico. Para que possamos entender a nossa aura, vamos fazer um pequeno experimento. Observe este aparelho que é muito utilizado por eletricistas. Ele é capaz de detectar os campos magnéticos em volta de equipamentos elétricos. Observe que nessa sala tem um campo magnético. Quando ele se aproxima dos campos de irradiação eletromagnética, ele aumenta o ruído. Estou aproximando do computador agora. Ele aumenta o ruído. Quando eu afasto, o ruído vai desaparecendo, o ruído vai eliminando. Quando eu aproximo novamente, ele passa a aumentar o ruído. Observa que este é um aparelho celular. Olha a intensidade do campo eletromagnético em volta do celular. O aparelho desliga, o campo desaparece. Eu aperto o botão onde liga o aparelho. Olha para você ver o quanto é intenso o campo, mas não está encostando. Está apenas próximo. À medida que se aproxima, aumenta. O celular desligou, o campo magnético também desaparece. Então, aproximo do computador, o campo aumenta. Este aparelho, que você pode encontrar em qualquer ferragista, ele é capaz de detectar os campos magnéticos em volta de aparelhos elétricos. Hoje, nós todos vivemos dentro de campos magnéticos, que são fornecidos por todos os aparelhos que nós usamos em nossa casa. Sendo que o celular, no caso 4G, tem um intenso campo eletromagnético, e quando chegar aqui o 5G, será ainda um campo magnético muito mais poderoso. Todos os seres vivos têm suas auras, desde os mais primitivos até o homem. As nossas auras são resultado de emanações eletromagnéticas a partir de nosso perispírito e de nosso corpo físico. Assim como os campos eletromagnéticos em torno dos aparelhos eletroeletrônicos são intensificados pela potência destes aparelhos, sendo que um aparelho de maior potência tem um maior campo eletromagnético em torno dele, ao mesmo tempo que um aparelho eletroeletrônico de menor potência tem em torno dele um campo eletromagnético menor. A mesma coisa acontece com a aura humana, que também é modulada, intensificada ou diminuída pela força, tipo e intensidade da fonte emissora destas ondas, que pode vir do corpo, do perispírito, do pensamento e das emoções. Um corpo saudável emana em torno de si um forte campo eletromagnético, ao passo que um corpo doentio emana uma aura fraca, sem viço, sem cor. Mas uma das interferências mais intensas em nossas auras são fornecidas pelos nossos pensamentos. Uma pessoa de bem com a vida, com bons sentimentos, com pensamentos elevados, esta natureza eletromagnética emitida pelos pensamentos faz com que a aura intensifique as suas vibrações, e isso tem um reflexo no aumento da frequência e no tamanho das ondas. Pessoas de bons sentimentos, pensamentos elevados, têm uma alta frequência em suas auras, consequentemente são auras iluminadas e brilhantes. Ao passo que pensamentos tristes, de baixa estima, de sentimentos ruins, diminuem a frequência eletromagnética emitida por esses pensamentos. Isto tem uma consequência imediata na diminuição da frequência das ondas e, consequentemente, no aumento de seus tamanhos. O que faz com que uma pessoa portadora de pensamentos e emoções de baixa frequência tenha uma aura escura, opaca, sem brilho. Nós humanos temos uma aura com formato oval, onde ela se encontra mais fina na nossa cabeça, depois ela aumenta tomando um formato oval e afina na região dos nossos pés.
Mas assim como este pequeno aparelho é capaz de detectar um campo magnético à distância e se aproximando da fonte emissora desse campo magnético, o aparelho também consegue detectar o aumento à medida que se aproxima. As nossas auras funcionam da mesma forma. Pessoas de autoestima, com bons pensamentos, bons sentimentos, as suas auras são detectadas à distância. Ao passo que, da mesma forma, uma pessoa de baixa vibração, a aura dessa pessoa se estreita, aproximando-se do corpo físico, a ponto de ser vista do plano espiritual ou por médiuns, a aura muito próxima à pele, quase adentrando ao corpo físico, de tão pequena, de tão baixa intensidade. Mas pessoas alegres, felizes, de bons sentimentos, as suas auras são detectadas até a metros de distância. Mas a nossa aura também, vendo do lado espiritual, nós já falamos algumas vezes em nossos estudos que aqui no plano físico, a nossa percepção do mundo ela é dividida em 5 sentidos. Nós vemos pelos nossos olhos, sentimos o sabor pelo paladar, ouvimos pelos ouvidos, sentimos o tato ao tocar e sentimos o cheiro pelo olfato. No plano espiritual, essa percepção não está dividida em 5 sentidos. Ela é um só sentido, chamado de percepção holística. Quando os espíritos veem uma pessoa, eles detectam na aura dessa pessoa tudo o que ela contém, sendo que as nossas auras têm brilho e cor, têm cheiro, têm sabor, têm textura e têm som. Algumas pessoas têm um som extremamente agradável, um cheiro agradável e uma luminosidade agradável, enquanto outras pessoas têm tudo isso ao contrário. Às vezes podem até estar com seus corpos perfumados, mas suas auras não são perfumadas. Têm um mau cheiro, porque isto é resultado de seus pensamentos, de seus sentimentos, de suas emoções. Porque é isto que determina a vibração eletromagnética de nossas auras, e esta vibração toca a percepção dos espíritos como um conteúdo único. E como a nossa aura é o resultado das emanações eletromagnéticas que compõem todo o nosso conteúdo físico e mental, psicológico, emocional, estas auras funcionam no plano espiritual como ponto de atração ou repulsão para os espíritos que a ela se afinam e que são atraídos. E por aqueles que não têm afinidade com nossa vibração, são repelidos. Uma pessoa de maus sentimentos emite este mau sentimento na vibração eletromagnética de sua aura. Consequentemente, será um ponto de atração para espíritos de vibrações iguais. Mas, porém, uma pessoa de bons sentimentos, uma pessoa alegre, feliz, agradecida, ela reflete este conteúdo na sua aura. E então essa pessoa, através da emanação eletromagnética de sua aura, passa a ser um ponto de sintonia para espíritos de bons sentimentos, de emoções positivas, alegres, felizes, agradecidos pela vida. Ao mesmo tempo que funciona como um repelente àqueles espíritos desequilibrados de maus sentimentos, de baixa estima, que estão sempre na frequência da reclamação, das mágoas, dos ódios. A maior parte das pessoas tem a aura como uma proteção. Através de nossas auras, nós somos capazes de demonstrar as afinidades e, ao mesmo tempo, as ausências de afinidade que temos com relação às pessoas que convivem conosco. Se você estiver num lugar qualquer, um salão, por exemplo, e entrar pela porta uma pessoa que você ama, cuja companhia lhe é agradável, quando você detecta a presença daquela pessoa, normalmente a sua aura avança na direção daquela pessoa, abraçando-a, envolvendo-a, antes mesmo que ela se aproxime de você. Da mesma forma que quando naquele mesmo ambiente se aproxima alguém que não lhe é agradável, há uma retração da aura, formando em torno de você um escudo equivalente ao grau de repulsão que você possa ter com relação a qualquer pessoa. As nossas auras se movimentam de uma forma muito semelhante aos movimentos da nossa íris. Se você se postar num ambiente escuro
e estiver olhando no escuro para um espelho e você acender uma luz, você vai observar que a sua íris se movimenta, fechando, porque ao ficar no escuro, a íris se retraiu para que aumentasse a absorção da luz. Mas como se acendeu a luz, a íris se fecha para se adaptar a um ambiente luminoso. Este mesmo movimento de abrir e fechar é semelhante à movimentação de nossas auras, que são capazes de envolver quem nós amamos e de repelir como um escudo para quem nós não amamos, e principalmente para alguém que porventura possa estar relacionadas a algum sentimento de mágoa ou ódio. E estas auras mudam de cor, de intensidade a todo momento, obedecendo os nossos padrões de emissões mentais. Se nesse minuto estamos felizes, nossas auras expressam essa felicidade. Mas se no minuto seguinte já estamos infelizes, nossas auras também vão expressar esta infelicidade. Como dissemos anteriormente, as nossas auras funcionam como um escudo. Mas existe uma exceção que é relacionada aos médiuns, principalmente aos médiuns psicofônicos. Uma pessoa que não tem uma mediunidade psicofônica, normalmente na presença de um encarnado ou desencarnado, dos quais este médium possa captar alguma vibração que esteja na mente daquela pessoa, consequentemente, se está na mente, está também na aura daquela pessoa. Na proximidade dessas auras, uma pessoa que não tem uma mediunidade psicofônica, a aura desta pessoa vai retrair e protegê-la. Mas isso não vai acontecer com o médium psicofônico, principalmente para aquele médium que ainda não tem uma experiência mediúnica, que ainda não exercita a mediunidade e que ainda não desenvolveu uma proteção. Nesta condição, ao invés de repelir aquela vibração da aura do outro, normalmente o médium vai absorver a aura do outro. E é nisto que se constitui as ligações eletromagnéticas entre as auras, através das quais se efetivam as comunicações mediúnicas, de mente para mente, de aura para aura. E neste conteúdo emocional, mental, onde expressamos a nossa qualificação espiritual, o tipo de pensamento que acalentamos, as emoções que são vivenciadas por cada um de nós, nossas auras então são profundamente mutáveis, obedecendo instantaneamente a todo o nosso conteúdo mental. E isto vai mudando à medida que nós mudamos por dentro. Não tem como maquiar as auras. Não tem como mudar de fora para dentro. Nós só conseguimos mudar de dentro para fora. Um corpo sem vida não tem aura. As auras só existem em seres vivos. Quando o ser morre, a aura desaparece, se apaga, como uma luz que vai perdendo brilho até desaparecer por completo. Isto foi profundamente demonstrado pela metodologia de fotografar a aura, a chamada foto Kirlian, sendo que na internet, no YouTube, existem diversos vídeos relacionados a essa metodologia de fotografia que trouxe uma luz ao conhecimento humano e de nossas emanações eletromagnéticas. As nossas auras podem ser comparadas a uma estrutura onde cada pequeno pedaço dessa aura reflete o conteúdo do todo. Existe um tipo de medicina que funciona à base da análise de nossa íris, onde em cada parte da íris de nosso olho fica relacionada a um determinado órgão, a uma determinada parte do nosso corpo, e quando analisada, onde o especialista em iridologia consegue identificar padrões mentais e até enfermidades relacionadas aos nossos órgãos ou a qualquer parte de nosso corpo. Da mesma forma que a nossa aura reflete em cada uma das suas partes o conteúdo mental, a saúde ou a doença, o equilíbrio ou desequilíbrio, o status dos sentimentos, se são bons ou ruins, o estado emocional, se é bom ou ruim, porque expressamos tudo o que acontece conosco em nossas auras.
que são profundamente detectáveis do plano espiritual, a ponto de não conseguirmos de forma alguma usar qualquer tipo de máscara que venha a modificar a natureza de nossos pensamentos, de nossas emoções, porque somos vistos do plano espiritual exatamente como somos. Porque o que somos, a nossa verdadeira realidade, está plenamente visível em nossas auras. E à medida que vamos nos desenvolvendo, nos iluminando por dentro, vamos também iluminando por fora. Por isso a expressão espírito de luz está relacionada ao comportamento, aos sentimentos, às emoções, ao estado de elevação mental dos espíritos mais evoluídos, cujas auras são leves, rarefeitas, brilhantes, transparentes, iluminadas. Ao mesmo tempo que, quando se observa um espírito sofredor vivendo nas regiões umbralinas, eles têm uma aura pesada, suja, opaca, sem brilho, sem vida, lodosas, mal cheirosas. E as auras dos médiuns, quando somos capazes de envolver pessoas com bons sentimentos, desejando bem a elas, criando situações de harmonia para as outras pessoas através de nossos pensamentos, nossas auras brilham e envolvem as pessoas a quem estamos destinando as assistências espirituais, ao mesmo tempo em que nossa aura, elevando-se para um padrão superior, entramos igualmente em sintonia com as auras dos espíritos que estão ali trabalhando naquele mesmo ambiente. E aí somos capazes de absorver deles, pela ligação estabelecida, os fluidos mais elevados, que igualmente equilibram nossa mente e nosso corpo. Exatamente naquela frequência de que doando, recebemos. Somos os primeiros a receber. E neste contexto temos um intenso trabalho pela frente. Nos tornarmos a cada dia pessoas melhores, de bons pensamentos, de bons sentimentos, alegres, agradecidos, de bem com a vida. Porque está exatamente aí, nesta vivência, é que podemos transformar os nossos agentes emissores de vibrações eletromagnéticas, composto por nosso corpo e nosso perispírito, sendo nós, espíritos, os comandantes, os agentes emissores destes conteúdos, fazendo com que este nosso aparato de comunicação interna e externa vibre cada vez mais, aumente cada vez mais o nosso raio de ação, tanto para emitir quanto para receber. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado.